O narrador desse livro, em qual pessoa? O narrador é onisciente, ou seja, terceira pessoa, narrando apenas o que vê e o que observa. A história se passa onde? Em Colinas da Lua, Casa da Avó e Na do Teto. Quem são os personagens? Carolina, Laura, Juca, Rosana, Luana, Zé Henrique, Lucas, Alex e a Tina. Qual o enredo desse conto? O enredo desse conto desafia os leitores inseridos no contexto da trama, adolescentes viciantes na leitura de Machado de Assis. Eu chamo agora o Machado de Assis. Os alunos do ensino médio aí, Machado de Assis é de qual época literária mesmo? O ensino médio. Vocês já estudaram Machado de Assis? De qual época literária? Hã? Quem foi Machado de Assis? Então eu vou chamar o Machado de Assis, que vai se apresentar. Por que o Machado de Assis? Porque são os contos dele que serão apresentados aqui. Eu, Machado de Assis, sou um dos maiores representantes da literatura brasileira. Sou um grande escritor, fui responsável por inaugurar o realismo que marcou com a minha obra, Memória Póstuma Sobrada, Cuba, que publiquei em 1881. Sou um cronista, jornalista, poeta. Poeta, teatrólogo e fundador da cadeira número 23 da Academia de Letras. Escrevi meus contos entre o final do século XIX e o começo do século XX. E nos meus contos questionam as ideias prontas e convenções sociais em vez de eu propor respostas definidas, eu estimulo a dúvida e a reflexão. Vocês, adolescentes e jovens, precisam entender o que está nas entrelinhas dos meus contos. E é também professor de literatura e consultor literário. Publicou mais de 100 livros de contos, crônicas, poesias, adaptações e quadrinhos, entre outras produções. Ganhou 2 vezes o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de literatura do Brasil. Em 1994 e 2003, recebeu prêmios internacionais e um de seus livros foi selecionado para o catálogo White Heavens, elaborado por especialistas que escolhem os melhores livros publicados no mundo e criam uma lista para apresentar em feiras de livros na Europa. Em 2009, o autor recebeu o prêmio FNLIJ, Malba Tarran, pela publicação de Almanaque Machado de Assis, Vida, Obra, Curiosidades e Bruxarias Literárias. O livro O Mundo dos Canários é uma novela em que o autor apresenta adolescentes descobrindo Machado de Assis por meio de um incentivo instigante da biblioteca da cidade. Os contos machadianos são desvendados pelos adolescentes. Eles acabam descobrindo a obra de Machado de Assis pelos diálogos que estabelecem entre si e com a bibliotecária pelas ideias enigmáticas, ambíguas e insinuantes do autor. A obra apresenta aos alunos a literatura de Machado, tematizando o mistério que envolve os contos, oferecendo pistas para a leitura reflexiva e interpretativa. Daí a temática ficção científica, mistério e fantasia. Luísa Antônia Guiar, em novela, conta a história de uma garota que, após a perda da avó, resolve visitar o átrio e se dirige até o 3º andar, que era o lugar onde sua avó ficava horas e horas sentada na poltrona, iniciando suas leituras. Chegando lá, se depara com um abajur iluminando um pequeno embrulho sobre a mesa. Se aproxima e percebe que era um presente de sua avó. Abre o embrulho e se depara com um volume de contos de Machado de Assis. Umas férias. Bem, nesse conto, Umas Férias, Rosana começa apresentando sua leitura. A história fica toda em cima de um menino de 10 anos chamado José. Ele está na escola, quando chega o tio para pegá-lo. A cena fica toda sendo contada pelo que o tio e o professor conversam. E a gente não fica sabendo também. Mas o clima é esquisito mesmo. Daí, Rosana começa a apresentar sua leitura. Tio Zeca foi ao mestre e falou de baixo. O mestre veio sentar, olhou para mim e fez que ele perguntou alguma coisa. Porque tio Zeca entrou a falar demorado. Até que o mestre, voltando para mim, disse alto: Senhor José Martins, pode sair. Achei muito estranho quando li esse pedaço. Ninguém quer saber agora. Deixa de ser chata, Rosana. A Carolina já disse que é pra dizer tudo que a gente quiser. Mas é bobagem. Peraí, eu quero escutar o que Luana tem a dizer. Fala, Luana. Luana deu um lindo sorriso para Zé Henrique e retomou o que dizia. É que eu achei muito estranho chamar uma criança de 10 anos de senhor. É estranho mesmo, Luana, mas se sabe o senhor para dizer ao menino que ele não era visto como
Rosana retomou sua leitura. Funcionário de casa, o próprio tio, irmão do meu pai, era no seu momento alguma festa. Na rua, fui andando ao pé dele, amigando de passo, e levantando a carta. Eu não me dizia nada, eu não me atrevia nenhuma pergunta. Estão vendo? Essa frase do menino diz bem como era o jeito de antigamente de adulto e criança se tratar. Vamos em frente. E que é de volta? Lucas, continua a leitura. Há de haver jantar grande, com doce, talvez não seja. Na conjectura, quando Zeca nos disse que esperássemos, tinha parado a conversar com o sujeito. Paramos à espera, a ideia da festa, perto que fosse. Continuou a agitar-nos, mais a mim que a ela, imaginei 30 mil coisas. Nisso estávamos, quando vimos que o Zeca, que o desconhecido, ao pé de nós. O desconhecido pegou-nos, nos encaixou, ele levantou-se, a cara para ele, fitou-nos com seriedade, deixou-nos dar despediu-se. Não dá para acreditar, depois que descobriu o que havia acontecido, fiquei com raiva de sair toda para casa. A Carolina me disse que eles eram tratados como adultos, mas tá mais para bicho de estimação. Falei a tudo pequeno, lembra? Não deve se lembrar, né? Ficou conversando o tempo inteiro. Tá, não importa, mas da raiva é bom jogar os dois no mar, senão tem aflição. Acho isso uma covardia. Como assim? Não estou entendendo. Sei lá, eles não têm coragem de contar o que aconteceu. Ficam deixando as crianças no escuro. Mas no fundo isso é medo de ver quem irá contar. Vão dando uma dica atrás da outra para ver se as crianças entendem sozinhas, já que se poupasse de tanta chateação. Coitado. Antes de ficarem todos contra os adultos, vamos ver a história até o final. Zé Henrique, continua a leitura. Tudo eu. A casa fica na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos estavam, vimos os portais forrados de preto, o que nos encheu de espanto. Instintivamente paramos e voltamos a cabeça para o tio Zeca. Recebeu a nós, deu a mão a cada um e ia dizer algumas palavras que ele ficou na garganta. Tadinho deles. Tadinho mesmo, era para causar um choque nos guris, porque deixaram eles ser recebidos na porta de casa por um pano preto. Gente, olha o exagero. O tio deles talvez só ficou sem coragem de falar, mas a mãe conta logo a seguir. É do pior jeito do mundo, sem cuidado nenhum. Posso ver? Dentro da cama estava minha mãe com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, falando: Meu filho, vosso pai morreu. Morto como? Morto por quê? Essas duas perguntas já me tirou aqui, era para essa alimentação. Naquele momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvi as palavras de minha mãe que se repetiam em mim, e os seus olhos eram os grandes. Ele pegou nós e arrastou-nos para a cama, onde já viu. Já viu o cadáver do marido e fez-nos beijar a mão. Tão longe estava eu daquilo que, apesar de tudo, não entenderá naquele princípio. A tristeza e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que meu pai morrerá de férias, não era festa. Estão vendo? É uma brutalidade em cima da outra, e nenhum papo e nenhum cuidado com eles. É bem aí que eu vejo diferenças de épocas. Hoje em dia, um moleque de 10 anos iria querer saber, e não iria engolir os livros como José fez. Gente, preste atenção. Agora que o personagem do filme vai se revelar. Rosana, por favor, continue a leitura. Que essa que era de um sonho tão bonito fizesse crescer a minha dor de um filho. Não é coisa que possa afirmar ou negar, melhor é calar. O pai dele estava defunto, sem pulos, nem danças, nem risadas, de muitos problemas. Coisas defuntas. Se houvesse um dito a saída da escola, porque é que nenhum vai buscar, é claro que a alegria não haverá penetrado o coração. Onde era agora a pílula da espinhada. Lá ia meu pai às férias, um dia de folga sem folgueiro. O moleque tem 10 anos e ainda pensa em brincar? Laura lançou um olhar pesado sobre Lucas. Todos estranharam, pois Laura não era de brigar. Rosana continuou com a leitura. 8 dias de novo, eu também chorava. Não via meu pai às horas do costume. Não ia ouvir as palavras, a mesa ao balcão. Minha mãe vivia calada. Eu acho que só falava as pessoas de fora. Foi assim que eu soube que meu pai morrerá de apoplexia. Ouvi essa notícia muitas vezes. As visitas perguntavam pela causa da morte. E ela referia tudo. A hora, esta ocasião, tinha ido beber água. Conheci o copo à janela da área.
os cuide como se não estivesse ali, mas não dizem nada para ele. Sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a lenda? É verdade, eu não me empolgava. Será disso como sentido de ir, como de descansar. Também não me cabe, porque minha mãe fazia-me estudar, e tanto como estudo, aborrecia minha atitude. Obrigado a estar sentado com o livro nas mãos, enquanto a mesa, dava o diabo o livro à mesa na cadeira. Usava um recurso que recomenda às preguiçosas. Deixava os olhos na página e abria a porta à imaginação. Corria a apanhar as flechas dos foguetes, a ouvir realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira, de brincadeira. Uma vez, como desse por mim a andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me e respondi que estava pensando em meu pai. A explicação foi para chorar e para dizer tudo. Não é totalmente mentira. Tudo mentira, um moleque não é fácil. Ele é um menino, tadinho. Ah é? Tadinho, inocente, é a onda dele para voltar para a escola. O guri estava em casa, sem ninguém para conversar sobre o que tinha acontecido, nem sobre coisa nenhuma. Vocês querem o quê? E aí, vocês dois, por que eu não casco logo em vez de uma pessoa brigar para fora? Como é? Gente, vamos continuar. Está quase acabando. Alex, sua vez de ler. Por que eu? Você está com minha leitura das melhores. Fala para o outro. Na hora de ler, não quero abrir a boca, mas para atrapalhar não fica quieto mesmo. A missa de sétimo dia restituiu minha rua. No sábado, não fui à escola, fui à casa de meu padrinho, onde pude falar um pouco mais. E no domingo, estive à porta da loja. Não era a alegria completa. A total alegria foi segunda-feira. Na escola, entrei vestido de preto. Fui mirado com curiosidade, mas tão louco ao pé dos meus condiscípulos que me esqueceram as férias sem gosto e achei uma grande alegria sem férias. Tá vendo, Tina? Ele não é coitado. Ficou com fama por causa da morte do pai. E agora tá adorando o lance. Não tem que ficar, Tina jogou um livro na cabeça dele. Antes da gente quebrar o pau, julgar, condenar, queria falar uma coisa sobre esse ponto. Machado era um autor muito requisitado pelos jornais e revistas. Isso mostra que, apesar de se fazer muita onda sobre a computação de suas obras, ele era um dos escritores mais populares da sua época. Agora, sobre umas férias, este é um ponto muito especial. O que vocês vão achar se eu dizer que o José, na prática, é o avô de Emílio? Aquele dos filhos do Capão Amarelo? Esse mesmo, só não digo que Umas Férias foi o primeiro conto infantil da cultura brasileira, porque o próprio Machado publicou outro antes. E não foi à toa que falei tanto em criança hoje. Na cultura brasileira do século XIX, as crianças eram bem representadas no ditado popular. Criança era para ser vista, não ouvida. O pessoal se remexeu nas cadeiras e Carolina havia dito. Carolina continuou. Vocês percebem o que se esperava do menino naquela cena em que a mãe conta a visita como o pai morreu? Ninguém tinha tido cuidado de pegá-lo no canto e contar tudo, especialmente para ele. Aliás, se bem me lembro, crianças dificilmente apareciam na literatura de até então. Não tem função nenhuma numa trama. Tem um teste de Leonardo Memórias no Sargento, de milícia, lindo no mês do ano. Boa! Mas, no geral, criança só aparecia de enfeite para compor o cenário. Umas Férias mal se ocupa do pai e da mãe. Fica quase exclusivamente no menino. É dele a voz o tempo todo. Ele é ouvido. Por isso, repito, esse conto é uma raridade. Ou seja, esse Machado é do conta? O negócio dele é fazer boa literatura. O José é um personagem com uma vida íntima que responde conflitos dentro de si. Sentimentos de vontade, desejos, impulsos que brigam entre eles. Coisas que a gente sente e jamais confessa. Por isso, antes de julgar, antes de sair à caça do bom e do mal, vamos compreender isso. Sentimentos contraditórios. Quem nunca teve alguém de quem gostava, mas por quem não estava magoado? Então, como ler literatura pode sempre ser uma experiência de vida. Quem sabe assim a gente não descobre por que Tina e o Alex não se beijam de uma vez, em vez de se picarem tanto. Porque a Luana e o Rosana nos pegam o tempo todo. Houve gritos de protesto mencionados e muita discussão rolando. A seguir até Carolina anunciar. Gente, o próximo conto é Segundo a Vida. Prepare-se para ser feito uma armadilha. Armadilha? Como assim? O como é assim, vocês me contam semana que vem. Sim. A voz da experiência. Para quem não conhece direito, havia novidades no grupo.
Não se olhavam, não diziam nada, por ser as últimas almofadas sobrando, e não eram. No circo, quando chegaram, algo assim. Outra diferença não era tão chamativa. Era Luana que se preparava para conduzir a leitura desta vez. Só que ela, antes de começar, Laura entrou justamente nesse momento, toda atenta e nervosa. Sentou-se ao lado de Luana. Laura sorriu. De pronto, resposta um sorriso amigo. Mandou uma piscada para Luana, que então engatou a voz com um brilho feliz no rosto. A segunda vida. Começa quando o padre recebe uma visita surpresa. Logo que o sujeito que se chama José Maria começa a falar, o padre fica desconfiado de que ele é um louco. Desconfiado? Só o cara é louco. Grunhiu Alex. Fez todo mundo e Luana prosseguiu. Daí ele conta ao Monsenhor Caldas. Como eu vinha dizendo a vossa reverendíssima, morri no dia 20 de março de 1860, às 5 horas e 43 minutos. Fui subindo, entrei em apoio no novo sol, pelo planeta dos virtuosos da Terra. Mas sempre que soube que completava mais um milheiro de almas. Tal era o motivo das festas que extraordinárias que me fizeram, e que duraram 2 séculos, ou pelas nossas contas, 48 horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar a terra para cumprir uma vida nova. Era o privilégio de cada alma que completava o milheiro, uma lei eterna. Declarei que me era diferente de nascer mendigo ou potentado, com a condição de nascer experiente. Ora, Interrompeu Luana. o tal Monsenhor nunca havia visto um sujeito na vida. José Maria chegara de repente, mal havia se sentado e começou a contar da morte dele. O Monsenhor ficou assustado, claro, ainda mais porque o José Maria tinha uns tigres de irritação muito fortes. Quando o padre se convenceu de que ele era realmente pirado, se levantou e, muito na surdina, discretamente, foi pedir ao criado da casa que chamasse a polícia. Quando voltou, José Maria continuou sua história. Renasci em 5 de janeiro de 1861. Mamava pouco, chorava o menos que podia para apanhar pancada. Comecei a andar tarde, por medo de cair, correr e rolar, trepar nas árvores, soltar paredões, trocar burros, calças tão úteis, nada de suplício, por medo de confusão e sangue. Para falar com franqueza, tive uma infância aborrecida. Creio que durante esse tempo não escorreguei, mas também não corri andando. Palavra foi um tempo de aborrecimento. Cresci, fiz de rapaz e entrei nos períodos dos amores. Um dia foi convidado para o que ele chamou de ceia de rapazes e mulheres. Acho que era não por uma farra daquelas. O caso é que os amigos mal puderam acreditar quando ele realmente aceitou o convite. Comida, vinhos, luzes, flores, alegria dos rapazes, os olhos das damas. E por cima de tudo, uma apetite de 20 anos. Há de ter que não comi nada, a lembrança de 3 indigestões apanhadas 40 anos antes da minha primeira vida. Fez recuar. Sem mentir dizendo que estava indisposto. Uma das damas veio sentar-se à minha direita para curar-me. Outra levantou-se também e veio para a minha esquerda com o mesmo fim. Você cura de um lado, eu curo de outro, disseram elas. Confesso que eu fiquei com medo e retraí. Elas fizeram de tudo, mas em vão. Vim de lá de manhã apaixonado por ambas, sem nenhuma delas, e caímos de fome. Mas é mesmo muito esquisito esse cara. Reclamou Tina. Gozado? Lembrou Alex. Quando estava lendo, fiquei pensando que toda hora a gente escuta alguém dizendo que eu queria renascer com a experiência que tenho hoje. Daí o parágrafo cantando que teve ser atendido. Só que se danou, em vez de aproveitar a experiência de vida para fazer mais, serviu só para ele fazer menos. Só que crente não. Tem uma hora que o José Maria se compara a alguém acorrentado ao próprio cadáver. A vida anterior dele, né? Quis confirmar Tina olhando para Carolina, mas a bibliotecária não passou recebido e deixou o papo seguir. Ora, tem de ser isso mesmo. Disse Luana. Mas é a imagem seguinte que eu acho mais legal. E o José Maria também preferiu esta. Foi o Monsenhor que sugeriu que o José Maria seria que nem um grande pássaro, preso a alguma coisa, amarrado pelos pés. Tendo escutado isso, José Maria ergueu-se agitando os braços à maneira de asas. Continuou a agitar os braços em pé, de fronte estupado. E a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro, de cada vez que batia braços nas coxas, levantava os calcanhares, dando ao corpo uma cadência de movimentos e conservava pés unidos, para mostrar que tinha amarrados. Monsenhor aprovava de cabeça, ao mesmo tempo afiava as orelhas para ver se ouvia passos na escada. Luana retomou animada. uma noite no patamar da escada, trocamos o primeiro beijo.
Saí dali tonto, desvaiado, com a imagem de Clemência na cabeça e o sabor do beijo na boca. Errei cerca de 2 horas planejando uma vida única. Determinei me pedir de mão no fim da semana e casar daí a 1 mês. Cheguei às derradeiras minúcias. Entrei em casa depois de meia-noite, e toda essa fantasmagoria voou com as mutações à vista nas antigas peças de teatro. Considerei no momento de despir o colete que o meu amor poderia acabar depressa. Pensei nisso algumas vezes. Também podia vir uma crise, 2 crises, falta de dinheiro, penúria, doenças. Podia vir alguma dessas afeições espúrias que perturbam a paz doméstica. Considerei tudo e concluí que o melhor era não casar. O que não lhe posso contar é o meu desespero. Faltam-me expressões para pintar o que padeci nessa noite. Sabe de uma coisa? Resmungou Tina. Esse cara é um chato, tem medo de viver, medo de gostar de alguém. Ele não achou o cara maluco? Decidiu encarar a si mesmo? Carolina não ficou se mordendo. Tinha 1000 coisas para dizer, mas sentia cada vez mais forte que deveria deixar a garotada discutir sozinha, nesse momento de releitura em conjunto, até para que a interpretação dela do ponto não abafasse os dedos. Luana continuou animada a leitura. No dia seguinte, recebi uma carta trajada de preto. Era a notícia da morte de um tio meu em Santana do Livramento, deixando-me 20.000 contos, que fulminando. Entendo, diz a Clemência. Você sacrificou tudo porque tinha notícia da herança. Desta vez, Clemência não chorou, pegou em si e saiu. Fui atrás dela, envergonhado, e pedi perdão. Ela resistiu, foi tudo em vão. Clemência não cedia nada, não falava sequer. Então, declarei que me mataria. Comprei um revólver, fui ter com ela e apresentei-lhe. É este. Monsenhor Caldas empalideceu. José Maria mostrou-lhe o revólver, durante alguns segundos, e tornou a metê-lo na algibeira. Bom, a Clemência voltou para ele. Falou Luana. E ao contar isso ao Monsenhor Caldas, lá ficou José Maria de novo, batendo os braços como tal pássaro amarrado pelos pés. O Monsenhor ficava cada vez mais apavorado e nada de seu criado voltar pela escada com a polícia. Só que a cabeça de José Maria e sua vida de casado ia piorando. Ele não conseguia comer fruta nenhuma com medo de estar bichada e o verme entrar na boca dele. Não dava um jantar com medo dos convidados depois de sair ficarem falando mal. Um segundo de silêncio, 2, 10, e Luana então falou. Daí muda toda a história. Para começar, ele seria tão crápulo assim. Ler o conto assim faz com que ele... E a garota deixou escapar. Olha, coitado. Pois é. Reforçou Carolina. Admitir essa possibilidade dá pra gente como se no mínimo fossem 2 histórias em uma só. Num deles voou, no outro o homem perdeu a razão por viver uma experiência que aconteceria com qualquer ser humano. Laura, como se acordasse de sua tristeza, murmurou. Depende. É o que eu também acho. Disse Carolina. Querem saber? Acho que Machado de Assis se divertia montando essas perguntas sem respostas. Faz isso várias vezes em sua obra. Veja no José Maria, experiência de morte por tradição. Carolina não conseguia reprimir um risinho olhando os rostos da garotada, todos meio que tortos, pensando. Olha, não se vive hoje em dia falando em interatividade? Esse conto é uma perfeição do assunto. E dessa vez Carolina arrumou a ideia na cabeça antes de falar. Especialistas em literatura mostram as delícias das delícias, uma construção dessa, que mantém a história na corda, sem falhas. Machado não apenas envenena a linguagem, como compõe como os personagens. Esse também é um gênio de narrativa, sujeito de contar a história. Mas Tina não se conformava. a gente fica assim, sem descobrir a verdade. O que o autor quis dizer? Nunca se sabe, mas o que ele disse foi um belo mundo. Depende. Mas e aí? Não acredito que o cara armou uma arapuca dessas pra gente. Se cair a interpretação desse conto numa prova, a gente se lasca. Tina, a Arapuca é confiar de pé juntos nessa coisa chamada verdade, e não apenas a ficção. Verdade depende de quem conta e quem conta. Não sei o que Machado quis dizer, mas sim a literatura para a gente confiar em questões que se tem verdade. A literatura é mais que uma prova, é uma experiência. E é assim que ela é. Carolina guardou que os resmungos inconformados de Lucas e os risinhos de Alex serenassem. As reações eram mais diversas. Já Luana, Tina e principalmente Laura estavam com uma carinha que, como pensou Carolina, deveria ser dos pássaros. Mal saem dos ovos quando suas mães lhe contam que um dia poderão voar. Por outro lado, se a verdade não está escancarada, olha que legal, aí é que podemos encontrá-la. Como? Exclamaram em coro, praticamente todos, cada um com sua entonação correspondente. Na leitura que a gente faz, o autor está sempre longe ou está morto, quando a gente lê, não está lendo o autor. Mas o que a gente deve? Nem mesmo o autor é tão
Ninguém precisa engolir de todo sempre, mas pense nisso. Alguém acha que José Maria era doido ou acha que ele tinha a possibilidade mesmo de uma segunda vida? Carolina não aguardou o zum-zum e se assentar, e depois disse: Na próxima semana será o primeiro, como ainda está lá. Aconteceu com ele muitos anos antes, e conta com a condição que só seja publicado depois de morrer. Bem, não é à toa, né? É um conto um bocado perturbador. Vamos lá caçar nossos fantasmas. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode parar numa página de livro? Vai que seja, com a condição de que não há de publicar nada antes de minha morte. Não esperará muito, talvez 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Pedi o meu documento humano, ei-lo aqui. Adeus, meu caro senhor, não maltrate muito a ruda, senão lhe cheiram as rosas. Na época eu copiava os estudos de teologia de um padre em Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. No mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de certa vila do interior. Olá, senhor. Recebi essa carta. Do que se trata? Bem, o coronel Felisberto está muito doente. Sugere que eu vá cuidar dele? Aceite sem problemas. Sim, obrigado. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era um homem insuportável, estúrdio, exigente. Ninguém o aturava, nem mesmo os próprios amigos. Não me recebeu mal, começou por não dizer nada. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores. Não dormir, não pensar em mais nada. Receber injúrias, às vezes, rir delas com um ar de resignação. Rir delas. Ele tinha que ter saído de lá rapidinho. Daí nada teria acontecido. Parece até que estava procurando. Quem foi que disse que não estava? Vamos em frente. Tá, parece que o tal coronel sofria de uma doença que podia matá-lo de uma hora para outra. Isso mesmo. Ele não tinha muito tempo de vida, o que é só mais um ponto para dispensar da história. Passaram-se 3 meses e o enfermeiro já não estava mais aguentando tanto desaforo do coronel. Daí... Um dia pegou a bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais nada. Despedi-me e fui aprontar a minha mala. Ele foi comigo ao quarto. Pediu-me que ficasse. Insistiu tanto que fiquei. Quer dizer que está na beira da morte, para quem não foi procurar no dicionário. E repare na praga que ele vai jogar agora para o enfermeiro. Não posso ver muito tempo. Estou aqui, estou na qual você há de ir no meu enterro. Procuro que não é dispenso, por nada. Há de rezar para ir na minha sepultura. Se não for, eu mudarei de noite para não puxar as pernas. Você crê em alma de outro mundo? O quê? Por que não? Igreja do... Eram assim as pazes, imagine a guerra. Pois é. Que foi, Laura? Esse coronel é um sujeito bem solitário, né? Está com medo que ninguém vai ser um enterro tão triste. Não acredito. Você está com medo dele? Mais ou menos. Não julgue aquele que não quer ser julgado. Como é? Lembra como o enfermeiro começa? Pedindo a quem vai ler que perdoe o que lhe parecer mal? Olha, ele estava pelo coronel, estava? Vamos ler, depois vocês me dizem. O coronel estava pior, fez testamento descompondo o tabelião quase tanto como a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura já faziam-se raros. Por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim de ódio e aversão. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva, atropelou-me, disse muito o nome cru, ameaçou-me de um tiro. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um pequeno livro do bolso, um velho romance traduzido que lá achei e pus-me a lê-lo. Ou fosse do cansaço ou do livro, antes do final da segunda página, adormeci também. Sai daqui, vai. Acordei aos gritos do coronel, levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou os mesmos gritos. Acabou por lançar a mão na moringa e lançá-la contra mim. É agora. O coronel morreu. Fiquei machucado no meu rosto. Cheguei
fazer desaparecer os vestidos dele. Como se ele não tivesse decidido o que ia fazer. Então, por que ficar machucando o outro? Não é pra ninguém desconfiar que ele Só que não é tão simples assim. Nem sempre a gente tem as coisas tão claras dentro de si. Bem, vamos continuar. Fui até a cama, vi o cadáver com os olhos regalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizestes com o teu irmão. Isso é da Bíblia. No Velho Testamento, Caim mata Abel, seu irmão, e Deus logo surpreende com essa indagação. As menções da Bíblia são constantes e machadas, mas nesse ponto fica ainda mais importante, porque a noção do pecado pesa na consciência do enfermeiro. Mais curioso mesmo é o que vem a seguir. Eu mesmo amortalhei o cadáver. Na sala mortuária tinha medo que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava fitar em ninguém. Vindo a hora, cobri o corpo com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nela disse a outra com piedade: coitada, apesar do que padeceu, está muito sentido. Parecia uma ironia. E foi irônico, viram? O enfermeiro acabou mesmo acompanhando o enterro do coronel, como o velho queria. Puxa, é verdade, que macabro. É como se sua malvada estivesse lá, junto dele. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário dizendo que fora achado no testamento do coronel e que eu era o herdeiro universal. Imagine! Quanto tinha ele? Não sei, mas era rico. Realmente provou que era seu amigo? Era. Quer dizer, no fundo, aquele jeito horroroso dele, o coronel gostava do enfermeiro. Ou, sei lá. Um sei lá nesse caso pode ser muito sábio. Ele agora está voltando à cidade para receber a sua herança. Vamos em frente. A imaginação ia reproduzindo toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Realmente foi uma luta que eu, atacado, defendi-me. E na defesa, ataquei. Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nessa ideia. Mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes, podia ser, era até mais provável. Fixei-me também nessa ideia. É isso mesmo que eu entendi. Ele agora está querendo se convencer de que a morte do coronel não teve a ver com estrangular o cara, que só foi um detalhe à toa. Isso. O que você acha? Que cínico. Perto da vila apertou-se meu coração e quis recuar, mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. Estava atordoado. Toda a gente me elogiava dedicação e paciência. Durante esse tempo falava muita vez do coronel. Vim me contar coisas dele. Eu defendia-o. Apontava algumas virtudes, era austero. Eu defendia o coronel. Explicava-o sim que era um pouco violento. Um pouco? Era uma cobra assanhada, explicava um barbeiro.